Boa noite, queridos amigos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Nós estamos continuando nossa série. Nós estamos talvez entrando aí na última semana dos nossos estudos de João, porque afinal de contas hoje nós abrimos o último capítulo da Epístola de João. Mas antes da gente entrar, vocês sabem que a gente tem falado muito a respeito dessa ideia de a gente viver na Terra com perspectivas eternas. Né? Viver na Terra com as perspectivas eternas é você ter os seus pés fincados nessa realidade. Nós não negamos a nossa realidade de maneira nenhuma e nem podemos fazer isso, porque Deus nos enviou, Deus nos resgatou na cruz do Calvário, mas nos enviou ao mundo. Ele não pegou a sua igreja já desde o início, e poderia ter feito isso em todo momento da história, e já levado aos céus e descido a Nova Jerusalém, seja lá qual for a sua interpretação escatológica para o livro de Apocalipse. O fato é que Jesus, ao redimir o seu povo, envia o seu povo às nações. Envia o seu povo. Nós somos um povo em missão o tempo todo. Não existe outro sentido de você ser cristão se você não estiver em missão. Então a ideia de você viver com a perspectiva, viver na terra, ou seja, viver em missão, mas olhando para a eternidade, não perdendo o foco na eternidade, naquilo que Deus está construindo na eternidade. Então, diante disso, eu tenho falado nos últimos domingos e insistido com vocês no tripé teológico da primeira carta de João. E o tripé teológico da primeira carta de João tem a ver com crença, obediência e amor. Se você lê a primeira, a segunda e a terceira carta do apóstolo João, você vai encontrar intersecções nestes temas. São temas que são recorrentes. E até mesmo você pode, se você tiver um pouquinho de um olhar mais apurado teologicamente, você pode olhar para o Evangelho de João e até mesmo para o Apocalipse, e você vai também encontrar intersecções destes temas. E quando João está falando sobre crença, ele está perguntando à igreja, ou às pessoas que compõem aquela comunidade cristã: a minha crença em Cristo Jesus é alicerçada nas Escrituras? Então, quando João fala em crença, ele está fazendo esta pergunta à comunidade cristã. Quando João fala em obediência, ele está falando: realmente obedeço a Deus como deveria? Realmente eu obedeço a Deus como deveria? E quando João está falando de amor, ele fala: meu amor pelo próximo é o que deveria ser. O meu amor pelo próximo é o que deveria. Ou seja, João está perguntando, fazendo esse tripé teológico, e neste momento, a partir da pregação, se você não veio domingo de manhã, você talvez tenha que voltar lá no nosso podcast, você precise voltar lá na nossa página da internet, lá no YouTube ou no Facebook, recuperar a pregação da manhã para você entender sobre aquilo que nós estamos chamando da identidade cristã. Porque esse tripé teológico, ele cria uma identidade cristã. Essas três perguntas, a resposta dessas três perguntas determina se você de fato é um discípulo, se a sua espiritualidade é de fato saudável e se você de fato está crescendo na direção de Cristo Jesus e na maturidade espiritual ao qual o Evangelho nos convida à caminhada. Diante dessa identidade que João está construindo, uma pergunta fica na minha mente: quais são as marcas da identidade do discípulo? Pela manhã nós falamos sobre a identidade, a construção da identidade. Mas agora eu gostaria de falar para vocês quais são as marcas visíveis da vida do discípulo de Cristo Jesus. Então, abra a sua Bíblia ou acompanhe aqui na projeção o texto que nós vamos ler. 1 João capítulo 5,
versos de 1 a 5 somente. 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E até aqui a leitura nossa. Bom, diante disso, eu gostaria de trabalhar 2 conceitos com vocês. 2 conceitos. E talvez você fale, ufa, só 2 conceitos, né? Porque geralmente são de 3 para cima, né? Mas hoje eu vou tentar fazer 2 conceitos num tempo recorde, viu, Lucas? Eu tô melhorando. Domingo após domingo, eu estou seguindo aqui os conselhos do meu coach, que é o Lucas, meu coach de tempo, que é o Lucas. Então, ele está me ajudando aí a cronometrar o meu tempo, que as pessoas falam às vezes que eu prego demais, né? Mas vamos lá. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, ou primeira consideração da marca de um discípulo de Cristo Jesus. Primeiro, construa a imagem correta de Cristo. Construa no seu coração a imagem correta de Cristo Jesus. Mas antes de entrar no texto bíblico, eu gostaria de mostrar isso para vocês com alguns exemplos. Por exemplo, por que nós precisamos construir a imagem de Cristo correta no nosso coração? Porque na nossa cultura existem várias imagens de Cristo Jesus. Na nossa cultura hoje, pós-moderna, existe Cristo Jesus para tudo quanto é tipo, gosto e forma de pessoa. Porque, afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas Cristo Jesus, ou Cristo, ou Jesus Cristo, é o nome mais vendível de literatura no mundo. No mundo. Não existe pessoa na história da humanidade mais biografada do que Cristo Jesus. Não existe. E existem biografias para afirmar a pessoa histórica de Cristo Jesus, existem biografias que afirmam a divindade de Cristo Jesus, e existem também biografias que contestam todas as divindades e muitas vezes até criam folclores a respeito da pessoa de Cristo Jesus. E nós vemos isso espalhado pela cultura. Espalhado pela cultura. Fora isso, meus queridos amigos, ainda existe aquilo que nós chamamos da cultura popular, que cria a própria imagem de Cristo Jesus, ou seja, os nossos achismos. Os nossos achismos. E uma das coisas que o apóstolo João está fazendo na sua carta é construir com aquela igreja a imagem correta de Cristo Jesus. E por que isso? Porque, pasmem vocês, já no 1º século existiam imagens distorcidas da pessoa de Cristo. Algumas pessoas naquela época afirmavam que Cristo não veio em sangue e carne, que Cristo era apenas um espírito. Ou que o Espírito Santo se apossou da pessoa física de Jesus e transformou ele em um grande profeta. Então vejam, nós como pessoas finitas, nós não compreendendo o mistério da encarnação, nós criamos imagens distorcidas da pessoa de Jesus. E talvez você esteja adorando um Jesus que as Sagradas Escrituras não falam a respeito dele. Um Jesus que não está lá, que não é verdadeiro. Então perceba, se você está adorando um Jesus que não é o Jesus das Sagradas Escrituras, você está adorando errado. Logo, a sua adoração não faz sentido algum. Se a sua confissão de fé a respeito de Jesus não está de acordo com as Sagradas Escrituras, logo a sua confissão de fé não faz sentido algum, não te leva a lugar algum.
Perceba uma coisa. Hoje, na população brasileira, quase 1/3 ou mais de 1/3 da nossa população se declara evangélica. Evangélica. E talvez, isso para quem viveu no tempo onde os evangélicos eram minoria, e sofriam bullying, porque eu vou confessar para vocês, eu fui chamado ao evangelho por Cristo Jesus por volta aí dos meus 15, 16 anos. Apesar de ser muito novo, 15, 16 anos, um pouco antes disso, eu vi alguns meninos subindo para a igreja, o que eu fazia com eles? Bullying. Eu falava, lá vai os crentes, lá vai os bobões, lá vai aqueles caras com Bíblia debaixo do braço, e todas aquelas coisas que vocês já talvez passaram, o pessoal mais antigo já passou, eu já fiz com vocês, então me perdoem pelo bullying que eu fiz ao povo evangélico, mas Deus já me perdoou e inclusive me tornou pastor, porque Deus tem um bom senso de humor. Mas veja só, diante dessa realidade, você não tendo uma confissão correta de Jesus, você não sabendo quem é Cristo Jesus, você não está em missão. Porque muitas vezes nós não nos envolvemos na missão que Deus nos deu como discípulo? Porque a nossa visão a respeito de Jesus é distorcida. Porque nós abraçamos, talvez, algumas das faces que Jesus o que os evangelhos apresentam, o que a nossa cultura apresenta a respeito do Cristo. Perceba, existe uma discussão tola hoje na nossa cultura, se Jesus era negro, se ele era palestino, se ele era judeu, se ele era asiático. Veja, existe essa discussão hoje. E a discussão ela é tola. Por que ela é tola? Independente do gênero, raça de Cristo Jesus é o Deus encarnado na história. Independente da raça, cor, etnia de Cristo Jesus, o importante é que Cristo Jesus morreu naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados. Ponto. O que muda se ele for de uma outra etnia, de uma outra raça? O que muda na história da salvação? Absolutamente nada. O que muda diante dos mandamentos do Evangelho? Absolutamente nada. Você precisa amar o diferente. Você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. O que muda? Nada. Mas perceba, a igreja e pessoas perdem tempo com questões periféricas. E por quê? Porque elas não têm a imagem de Cristo Jesus correta nos seus corações. Veja então o que João está dizendo aqui. Primeiro versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Veja só que no versículo 5, João também vai dizer uma coisa muito interessante. Ele faz também uma afirmação. No versículo 1, a afirmação é: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Perceba, existe uma afirmação cristológica sobre Jesus. No versículo de número 5, nós temos uma outra afirmação uma afirmação cristológica a respeito de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Perceba o destaque desses dois. Jesus é o Cristo e Jesus é o Filho de Deus. Automaticamente, se você ler os evangelhos, você vai lembrar de Mateus capítulo 16, verso 16, quando o apóstolo Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação é a afirmação que a igreja de Cristo Jesus carrega em seu coração. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque foi essa a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos no Evangelho de Mateus capítulo 16. No Evangelho de Mateus capítulo 16, Jesus ele faz essa pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E quando Jesus faz essa pergunta, alguns falam que Jesus talvez seja Elias ou a volta de João Batista, ou seja, eles tinham várias visões. Perceba, eles tinham várias visões a respeito de quem era o Cristo. De repente o apóstolo Pedro, ele se levanta e diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus diz a partir disso?
Bem-aventurado és tu, Pedro, porque isso não foi revelado para você, né, pelo seu sangue, mas pelo Espírito. Não foi revelado pela sua inteligência, pelo seu discernimento, pela sua sabedoria. Mas isso foi graça de Deus, isso foi dom de Deus, isso foi revelado a você pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, ele não para por aí. Ele fala, é sobre essa afirmação, é sobre essa pedra, é sobre essa confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que eu vou edificar a minha igreja. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Não é isso que Jesus fala aos seus discípulos? É sobre essa afirmação, é sobre essa pedra, que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando eu era mais jovem, e talvez eu já tenha contado isso a vocês, quando eu era mais jovem, eu olhava essa afirmação e eu pensava o seguinte, que o inferno não ia entrar na igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão. Eu lia essa afirmação, por causa da minha inexperiência, de forma ao contrária. Eu diria assim, não, nós estamos aqui, nós vamos fechar as nossas portas e o inferno não vai entrar na igreja. Mas é o contrário, meus irmãos. São as portas do inferno. Ou seja, nós, como discípulos de Cristo Jesus em missão, vamos ao mundo pregar o Evangelho e resgatar pessoas do inferno. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Deus vivo. É essa a afirmação. É sobre essa pedra que Jesus está construindo a sua igreja. Então veja, qual é a afirmação cristológica que todo discípulo precisa ter para não cair no ostracismo da missão? Ele precisa ter isso incrustado, encravado no seu coração. Isso precisa ser real, mas perceba uma coisa. Isso não é uma coisa individual. Não é uma coisa que te abençoa somente. Como nós vimos pela manhã, nós somos um povo chamado para abençoar outros povos. Isso acontece desde Gênesis capítulo 12. Desde quando Deus começa a formar um povo. Todas as alianças. E na verdade, teologicamente falando, em todas as alianças que Deus faz, desde Gênesis capítulo 1, nós somos chamados a abençoar os povos. Todas as alianças. Pode perceber que todas as alianças redundam em bênção para todos. Então perceba, essa visão pragmática, utilitarista da fé cristã não existe nas Sagradas Escrituras. A fé que você tem não é para abençoar a sua vida. Não é que quanto mais fé, melhor para você. E nós muitas vezes, perceba, nós trabalhamos a nossa fé de maneira tão individual, que nós achamos que a nossa fé, que aquilo que Deus me deu, através da graça de Cristo Jesus, foi somente para mim. E isso é um erro. Isso é uma falha da comunidade cristã. Porque a bênção que nós recebemos é uma bênção para ser distribuída. É para abençoar outros. Tanto quando Jesus chega e chama os seus discípulos e envia, e faz o envio dos 70, uma parte do envio, daquele envio dele aos povos, daqueles primeiros discípulos, é toda vez que você chegar em uma cidade, você diga o quê? Que a paz seja com todos. Perceba a bênção. A primeira coisa que alguém faz, a primeira coisa que um discípulo de Jesus faz quando chega em algum lugar é abençoar as pessoas. É trazer paz às pessoas. Agora, se a sua cristologia está danificada, distorcida, você não leva paz às pessoas. Isso é uma verdade. Porque você está servindo a um outro Deus, a um outro Cristo, que não o Cristo das Sagradas Escrituras.
Então você quer saber por que você não tem paz? Porque talvez você esteja servindo um Cristo que não é o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Então você não pode dar aquilo que você não tem. Porque a verdadeira paz que os evangelhos, que as Sagradas Escrituras falam, que está na vida dos discípulos, por intermédio do Espírito Santo, essa verdadeira paz só está com aqueles que confessam que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo. Perceba essa verdade quando o apóstolo João, ele usa a palavra crer, ela fala de uma ação contínua. Então, nós poderíamos dizer assim, aquele que caminha crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que caminha crendo. O que significa esse caminha crendo? Esta afirmação deve dar forma e moldar todas as áreas da minha vida. Quando eu olho para essa afirmação, aquele que caminha, aquele que crê, não é um ato único que ele creu. A ideia do crer aqui é uma ação contínua, ou seja, enquanto eu caminho na minha vida, a cada experiência da minha vida, eu vou crescendo em fé, eu vou sendo lapidado, trabalhado pela fé em Cristo Jesus. E essa caminhada vai moldando e vai aperfeiçoando a minha fé e a minha experiência com Cristo Jesus. E isso aqui talvez seja o mais importante. Enquanto eu estudava esse texto, eu me deparei com uma afirmação de Spurgeon. E eu gostaria de ler para vocês. Ela é um pouco longa, mas o Spurgeon, como vocês sabem, é um dos melhores, um dos maiores pregadores da igreja cristã. E Charles Spurgeon, ele está falando exatamente desse texto. Ele fala o seguinte: a fé pretendida no texto, evidentemente, repousa sobre uma pessoa, sobre Jesus. Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não é crença sobre uma doutrina, nem opinião, nem fórmula, mas crença a respeito de uma pessoa. Traduz as palavras: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, e elas permanecem assim. Todo aquele que crê que o Salvador é o ungido é nascido de Deus. Porque, se você não sabe, Jesus é o significado do nome Jesus é Salvador. E Cristo a tradução de Cristo é ungido. Nós usamos uma transliteração. Nós não usamos a tradução para falar sobre Jesus o Cristo. Ou seja, quando o Spurgeon diz, se você traduzisse isso para a nossa linguagem, todo aquele que crê que o Salvador é ungido, é nascido de Deus. Agora perceba o que ele continua falando. O que significa Jesus é o Cristo, ou Jesus é o ungido? Primeiro, que ele é profeta, e daí ele começa a falar dos ofícios de Cristo. O que Jesus é nas Sagradas Escrituras e quais são as faces de Cristo nas Sagradas Escrituras. Ele é o profeta. Em segundo lugar, ele é o sacerdote. Em terceiro lugar, ele é o rei da igreja. Pois em todos esses três sentidos, ele é ungido. Agora, eu posso lhe fazer uma pergunta. Eu acredito que Jesus é o grande profeta ungido por Deus para me revelar o caminho da salvação? Eu o aceito como meu mestre e admito que ele tem as palavras de vida eterna? Agora, para um pouco aqui e leia esse texto como você estivesse respondendo essas perguntas. Se eu assim crer, obedecerei o seu evangelho e possuirei a vida eterna. Aceito que ele seja, a partir de agora, o revelador de Deus para a minha alma, o mensageiro da aliança, o profeta ungido do Altíssimo, mas ele também é sacerdote. Agora, um sacerdote é ordenado dentre os homens para oferecer sacrifícios. Creio firmemente que Jesus foi ordenado para oferecer seu único sacrifício pelos pecados da humanidade, por cuja oferta, de uma vez por todas, ele completou a expiação
aceitou essa expiação como uma expiação por mim e recebeu sua morte como uma expiação na qual deposito minha esperança de perdão de todas as minhas transgressões. Todas as minhas transgressões, todos os meus pecados foram pagos por uma expiação perfeita em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é o seu sacerdote. Ele é o seu profeta. Ele é aquele que aponta o caminho para você. Agora veja, eu de fato creio que Jesus é o único sacerdote propiciador. E eu aceito para agir como sacerdote por mim. Se assim for, então eu acredito que em parte Jesus é o ungido, mas ele também é rei. E aqui está uma das grandes dificuldades que a igreja evangélica brasileira tem. Nós cremos que Jesus é um grande profeta, é aquele que nos ensina a respeito do amor de Deus. Nós pregamos exaustivamente que Jesus é o sumo sacerdote, que pela sua morte os nossos pecados são sarados, que as nossas dores são curadas. Que através dessa reconexão que nós temos com Cristo, nós temos agora uma nova vida e nós aproveitamos dessa vida. Então nós pregamos exaustivamente isso. Mas a nossa dificuldade, na minha opinião, é com Jesus Rei. É com Jesus Rei. E ele diz o seguinte: e se desejo saber se possuo a fé correta, devo perguntar a mim mesmo. Jesus, que agora está exaltado no céu, que uma vez sangrou na cruz, é rei para mim? É rei para mim? A sua lei é a minha lei? Desejo submeter-me inteiramente ao seu governo? Odeio o que ele odeia e amo o que ele ama. Vivo para louvá-lo. Eu, como um súdito leal deste rei, desejo ver o seu reino vir e sua vontade ser feita na terra como é no céu. Isso permeia o nosso coração. As nossas orações estão cheias desse sentimento. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou como nós, evangélicos pós-modernos, inseridos numa cultura pragmática, que usa a fé, que transforma a Deus num grande self-service, nós oramos, seja feita a nossa vontade. Venha o meu reino. Esse é o problema. Nós falamos, nós recitamos, porque os planos de Deus são perfeitos, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Nós achamos essas palavras lindas, mas perceba uma coisa, perceba uma realidade: se os planos de Deus não forem os seus planos, se aquilo que você está tramando no seu coração não for o plano de Deus, você vai continuar dizendo, recitando o versículo com a mesma empolgação? Será que você vai fazer isso? Será que a sua fé vai te mover a se entregar, mesmo que os planos de Deus possam parecer malucos, absurdos aos seus olhos? Eu acho que não. E aqui está o grande problema do ostracismo das igrejas evangélicas. Por que as pessoas perderam a paixão? Porque nós adoramos duas faces de Jesus. O Jesus como ungido, como mestre ungido, como profeta ungido. O Jesus como sacerdote ungido. Mas nós falamos e adoramos muito pouco o Jesus que está exaltado e assentado no trono. Esse é o nosso pecado como igreja. Nós transformamos Jesus, como diz uma antiga apresentadora, isso mostra a minha idade, nós falamos de Jesus como o cara lá de cima. Não existe o cara lá de cima. Existe o rei.
E não é porque Jesus, pelo seu sacrifício, deu a oportunidade de você chamar Deus de Pai, você deve perder a reverência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para você ter verdadeira intimidade com alguém, você precisa ter o quê? Reverência com essa pessoa. Mas a gente não tem isso. A gente tem essa dificuldade. Spurgeon termina dizendo: meu querido amigo, se você puder dizer com sinceridade no coração, aceito Jesus Cristo de Nazaré como profeta, sacerdote e rei para mim, porque Deus o ungiu para exercer esses 3 ofícios. E em cada um deles, 3 características, dessas 3 características, eu confio nele sem fingimento. Então, querido amigo, você tem a fé dos eleitos de Deus, pois está escrito: aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Perceberam o que significa você falar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? É muito maior do que você falar simplesmente que Ele é o Cristo do Deus vivo. Agora veja, João então está nos ensinando o tripé de quem Jesus é. Jesus é rei, e você deve se perguntar e deve afirmar no seu coração: eu desejo submeter-me inteiramente ao seu governo, odeio o que ele odeia e amo o que ele ama, e vivo para louvá-lo. Você faz essa afirmação. Você tem que dizer que Jesus é o seu sacerdote. Creio firmemente que Jesus foi ordenado para oferecer um único sacrifício pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade. E Ele é o nosso sacerdote. E Ele é o nosso profeta. Eu creio hoje que Jesus é o grande profeta ungido por Deus para me revelar o caminho. Ele revela o único caminho. Não há outra revelação. Não há outra pessoa que fala em nome de Jesus ou em nome de Deus. A única pessoa que fala nas Escrituras. E o grande profeta que revela quem Deus é o Cristo. Não existe outro. Eu admito que Ele tem as palavras, que somente Ele tem as palavras de vida eterna. Se esse tripé está no seu coração, vou repetir o que Spurgeon disse: você então é um eleito de Deus. Se alegre. Se alegre nessa verdade. Mas isso precisa ser sincero no seu coração. Não adianta você estar olhando para mim e falando: não, eu acredito nisso. Não, isso aí precisa ser... Lembra que é uma caminhada viva. Isso precisa moldar o seu dia a dia. Se isso não molda o seu dia a dia, algo está errado. Algo está errado. Segundo, se aproprie da nova vida que você tem em Cristo. E veja que João, ele usa a mesma estrutura novamente. No versículo 1, ele vai falar: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora veja o versículo de número 4. Veja o versículo de número 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Perceba o destaque: nascido de Deus. E de novo, no versículo número 4, o que é nascido de Deus. A ideia que ser nascido de Deus é uma marca de nascença bíblica ou uma descrição de um cristão. O cristão que é nascido de Deus, ele tem essa marca. Então veja só o que João está trabalhando. 2 coisas. Crer em Jesus olha para a resposta humana à medida que ouvimos e cremos, que caminhamos na direção do Evangelho. Então, quanto mais você caminha, quanto mais intimidade, mais próximo, mais confiante você fica na palavra de Deus, mais confiante você fica nas promessas de Deus, mais íntimo de Cristo Jesus você fica. Mas isso aqui é um movimento de santificação. O crer em Jesus é um movimento de uma resposta humana, ou seja, é a nossa responsabilidade. Mas existe um outro movimento, que é o nascido de Deus. E daí João, aqui ele olha para a obra de Deus que, na transformação
dos nossos corações. Esse ser nascido de Deus, isso não compete a você. Isso é uma obra dele, mas que transforma o nosso coração. E veja que nós podemos perceber isso primeiro em Tito, capítulo 3, versos de número 5 e verso de número 6. Ele diz assim: Ele, Deus Pai, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Perceba que Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus, Ele nos salva regenerando a nossa vida e renovando a nossa vida. O que é esse nascer de novo? É esse efeito de regenerar e é esse efeito de renovar. Nós conhecemos a história de João capítulo 3, quando Jesus está falando para Nicodemos, nos versículos de número 6 e 7, o que nasce de carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o quê? É Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E se você lembra do texto, e fica uma perplexidade entre os discípulos. O que significa esse negócio de nascer de novo? Como? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Eu não vou entrar? Mas isso é um efeito do que o Espírito Santo faz em você. Você não consegue se auto-regenerar. Você não consegue se auto-renovar. A nova vida é só dada por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, diante dessa oferta que o Espírito Santo de Deus faz a nós, através do sacrifício de Cristo Jesus, nós devemos tomar o quê? Propriedade dela. Eu não gosto, porque essa linguagem é meio neopentecostal, pentecostal, de tomar posse. Mas, se a gente fosse falar no português popular, tome posse daquilo que Cristo Jesus fez na cruz por você. Mas tome posse com muita reverência. Porque isso é graça. Isso não quer dizer que você é a última bolachinha do pacote. Isso quer dizer que você é um pecador miserável e que por amor, Cristo Jesus morreu naquela cruz por você. É por isso só. Não te dá poder algum, não te dá autoridade sobre ninguém. Você não é mais ungido que ninguém. Você é um pecador. E como pecador você precisa da graça. Entendendo dessa forma, e somente dessa forma, tome posse dessa promessa. Porque ela é sua. Veja, então, uma das coisas que a gente tem que pensar, Jesus não veio para morrer em uma cruz sangrenta para nos tornar pessoas mais gentis e agradáveis, porque a gente acha isso. Um dos julgamentos que a gente faz sobre os cristãos é, ele não é muito crente, porque afinal de contas ele é uma pessoa desagradável. Mas isso não é o que Jesus veio fazer por nós. Tudo bem, que boas maneiras reflete no amor que você tem pelo próximo, né? Ninguém vai ficar aqui grosso com ninguém. Mas essa é uma verdade. Porém, ele veio para nos transformar de forma dramática, pessoal, radical e eterna, e nos tornar novas pessoas. É isso que Jesus veio fazer. Ele não veio fazer para você se tornar uma pessoa mais legal. Não, ele veio te transformar radicalmente, dramaticamente. Ele veio te transformar eternamente para você ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E é pelo novo nascimento que ele realiza essa obra gloriosa. Portanto, você deve nascer de novo. E a pergunta é, você já experimentou o novo nascimento? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que eu quero fazer diretamente a você. Você já experimentou o seu novo nascimento? Se você experimentou o seu novo nascimento, isso aqui está altamente ligado ao que eu falei anteriormente. Se você experimentou o seu novo nascimento, Jesus é o seu rei. Você ama o que ele ama e você odeia o que ele odeia. E uma das coisas que Jesus odeia é o pecado. Você ama o que ele ama e você odeia o que ele odeia. Jesus ama as pessoas,
Jesus ama os pecadores. Jesus ama as pessoas diferentes. Jesus não tem preconceito com a sua criação. Jesus acolhe e abraça todos. Jesus transforma as pessoas através do perdão, da graça, do amor e da misericórdia. Jesus faz tudo isso. No entanto, ele odeia o pecado. O texto, no versículo 4, ele nos dá a consequência do que Jesus fez. Qual é o efeito disso, então? Qual é o efeito de você nascer de novo? Veja só, o efeito de você nascer de novo é que você vence o mundo. Versículo de número 4. Você vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Perceba que durante 3 vezes o apóstolo João usa praticamente a mesma palavra. Tanto vence quanto vitória vem da mesma palavra grega Nike. Nike não é uma marca de tênis. Nike é uma palavra grega que uma marca se apropriou. Então Nike significa vitória, significa vencer. E João, num curto período de poucas letras, de pouca escrita, ele está falando, você vence, você vence. Existe vitória aqui. Existe vitória aqui, que também é o nome da deusa grega da vitória, da velocidade e da força, que é o nome romano, Nike, era Victória. Bom, olha só o que João está fazendo. Eu amo o equilíbrio que João usa aqui para compor o seu texto. Ao mesmo tempo que vemos João falando sobre o novo nascimento, a obra soberana de Deus nas nossas vidas, ele fala também na nossa fé, que é a nossa responsabilidade, que é a responsabilidade humana na santificação. Vamos tentar juntar tudo isso. Tentar juntar tudo isso. Veja só, por meio do novo nascimento, versículos de 1 a 4, que é combinado com a nossa fé em Jesus Cristo, no Messias, versículo de número 1, e o Filho de Deus, versículo de número 5, o poder dos desejos, as aspirações do mundo quebrado, são derrotados por aquilo que o Espírito de Deus está fazendo nos nossos corações. O mundo não é mais a minha paixão. O mundo e as coisas do mundo não dominam mais o meu coração. Eu vivo numa outra lógica agora. A minha ética não é a ética secular, mas a minha ética é a ética da graça. A minha ética não é a ética secular, mas a minha ética é a ética do Sermão do Monte. Aonde eu amo o meu inimigo, aonde eu ando a segunda milha, aonde eu dou a minha outra face, aonde eu mostro misericórdia com quem às vezes não merece misericórdia, aonde eu reparto, aonde eu transbordo graça. Essa agora é a minha ética. Por quê? Porque eu venci o mundo. E o que significa esse vencer o mundo? Você vive sobre a ética do mundo. Você está acima da ética secular. Você rompeu com o sistema. Você quebrou o sistema. E isso aqui é altamente revolucionário. Se você quer ser revolucionário, não discuta política. Se você quer ser revolucionário, viva o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Em todas as esferas da sua vida. E você vai perceber que você será altamente revolucionário dentro da sua esfera social. Nós não desejamos mais as atrações pecaminosas. Isso não é mais meu. Isso não me traz mais beleza. Não me dá mais prazer. Agora o que me dá prazer é a vontade de Deus. Isso é vencer o mundo. Os vencedores, por meio do novo nascimento e da fé em Cristo, não são mais consumidos pela concupiscência dos olhos. Não são. Eles não desejam aquilo que eles não têm. Pelo contrário, eles sabem que o bom pastor dá aquilo que eles precisam. Eles confiam na graça e na misericórdia do bom pastor. Porque mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Em tudo aquilo que eu preciso, o meu bom pastor me dá.
É sobre essa ótica e é assim que nós vencemos o mundo. Então perceba, o feitiço do mundo foi quebrado. As algemas se soltaram. As viseiras foram removidas. Nós já não ansiamos, nós não mais amamos as coisas. Nós amamos agora as pessoas. Em vez disso, os nossos afetos agora são remodelados pelos afetos do Espírito Santo. Nós amamos aquilo que é belo e santo. Nós olhamos para a criação e nós temos prazer naquilo que Deus criou. E nós percebemos que tudo que existe de bom no mundo é dádiva de Deus. Desde a boa música popular brasileira, a boa tecnologia, isso é dádiva de Deus. E como bons mordomos, agora nós aproveitamos as boas coisas que Deus nos dá. E nós louvamos a Deus por ter essas coisas. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O novo nascimento torna isso possível. E a fé nos dá esses novos olhos para ver o mundo não com o cinza degradê da ética secular, mas com o colorido do Evangelho. É assim que nós vemos. Eu gostaria de encerrar com vocês lendo uma inscrição que está na Catedral de Lübeck, na Igreja Luterana. Essa igreja começou a ser construída em 1173 e terminou de ser construída em 1230. E diz o seguinte lá: vós me chamais de mestre e não me obedeceis, vós me chamais de luz e não me vedes. Você me chama de caminho e não me anda. Vós me chamais vida e não me desejais. Vocês me chamam de sábio e não me seguem. Você me chama de justo e não me ama. Você me chama de rico e não me pede. Vós me chamais de eterno e não me procurais. Vós me chamais de grandioso e não confiais em mim. De gracioso e não confiais em mim. Vós me chamais de nobre e não me servis. Vós me chamais de poderoso e não me honrais. Vós me chamais de justo e não me temeis. Se eu te condenar, não me culpe. A inscrição na catedral faz com que a gente pense em todos os adjetivos que nós damos a Cristo Jesus, em tudo que nós chamamos Ele, mas do pouco que nós praticamos. Eu gostaria de convidar você a um tempo de oração e de contrição nessa noite. Mas você está perguntando, mas é noite de ceia. Eu sei que é noite de ceia. A mesa está posta. Mas uma das coisas que o apóstolo Paulo fala é que nós precisamos discernir quem nós somos. Quem nós somos. Discernir a nossa cristologia. A quem nós adoramos. Discernir se nós estamos cumprindo ou não a missão. A quem nós servimos. E quando nós discernimos com a ajuda do Espírito Santo, nós nos arrependemos nos nossos pecados, das nossas falhas. Que tal você fechar os seus olhos, você abaixar a cabeça? Que tal você pensar em tudo que nós conversamos nessa noite? E você buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez
nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito no nosso meio e pela Tua palavra, Deus, que renova a nossa fé e transforma os nossos corações. Nós precisamos dessa transformação, ó Deus. Nós confessamos aqui os nossos pecados e nos apropriamos, ó Deus, do perdão que existe em Cristo Jesus pela cruz do Calvário. Sabemos, ó Deus, que não merecemos este perdão, porque afinal de contas, Jesus, ele viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que era nossa, para trazer redenção e regeneração aos nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, pelo amor da cruz de Cristo Jesus. Nós te louvamos pela aliança que o Senhor tem para com teu povo, ó Deus. Que apesar da nossa infidelidade, o Senhor se mantém fiel ao teu povo. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nos abençoa, Deus, derrama da tua graça. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.